Salve, salve galera, professor Romulo Arantes na área. Então, domingão de carnaval e mais 5 questõezinhas para ativar o cérebro, para aquecer, para colocar para funcionar. 2024 já chegou. Feliz ano novo. Bora para cima, galera. Começa pelo enunciado, por favor. Na construção do soneto, opa, que coisa importante. O que é um soneto, professor? Um poema de forma fixa. O que isso significa? É um texto literário escrito em versos que apresenta um formato regular, 14 versos. Existem 3 tipos de sonetos. O soneto monostrófico, 14 versos numa estrofe só. O soneto em inglês, 14 versos, 4 estrofes, sendo as 3 primeiras estrofes quadras ou quartetos e a última estrofe um dístico, ou seja, as 3 primeiras estrofes têm 4 versos e a última estrofe apresenta 2 versos. 3 vezes 4, 12, 2 vezes 1, 2, 12 mais 2, 14, beleza? E o soneto clássico, que é o mais comum em língua portuguesa, 14 versos, 4 estrofes, sendo as 2 primeiras estrofes quadras e as 2 últimas estrofes são tercetos. São as 2 primeiras estrofes pares e as 2 últimas estrofes ímpares. Em língua portuguesa, é bom lembrar, o soneto mais praticado é o soneto clássico. Interessante também lembrar que o soneto clássico tem uma singularidade. Ele sempre termina com chave de ouro, ou seja, a última estrofe é um resumo do poema, tá bom? As cores, ok, as cores, temos aí uma dimensão cromática, representam um recurso poético. Vamos lá então. As cores neste soneto estão funcionando como um recurso de poesia, ou seja, como uma figura de linguagem, tá bom? Significa dizer que a cor, ela guardará uma dimensão simbólica, tá bom? A cor funcionando como um símbolo, que configura uma imagem, perfeito. Então, a utilização da cor, simbolicamente, vai gerar uma imagem, com a qual o eu lírico, opa, então o que a questão deseja saber? Deseja saber qual é a relação entre o eu lírico. Quem é o lírico, professor? O eu lírico é a voz que fala no poema. Não confunda com o poeta. O poeta ele tem existência real. O eu lírico tem existência ficcional. Então a questão quer saber qual a relação do eu lírico com a imagem construída no texto. O texto é um soneto clássico, portanto é importante observar a última estrofe, que é uma síntese. O texto apresenta cromatismo, que é a valorização da cor, e a cor foi usada simbolicamente. E essa simbologia das cores vai construir uma imagem. E o eu lírico vai conviver com essa imagem. Lembrando, via de regra, quando você fala em lirismo, você está se referindo a sentimentalismo. Então, qual deve ser a relação do eu lírico com essa imagem construída a partir da cor? Uma relação sentimental. O que eu estou fazendo é uma inferência, que é uma dedução lógica com base no contexto. Usando aqui um conhecimento de análise do poema, de análise textual, oriundo da teoria literária, você desenrola tranquilamente. Não se preocupe, você não precisa interpretar texto, a questão é objetiva, portanto o que você precisa é compreender o texto, e você vai usar estas ferramentas ou pistas, você vai usar esses comandos que foram colocados no enunciado para resolver. Aí veja, por favor, a fonte, embaixo do texto base. Nós temos o nome do autor, Sosígenes Costa. É um autor pós-moderno ou contemporâneo. Os autores pós-modernos ou contemporâneos prezam pela liberdade de expressão, prezam pela tematização do cotidiano, prezam pela crítica social, pela reflexão metalinguística. Esses são os temas mais recorrentes, utilizam normalmente uma linguagem simples. Neste caso, o autor optou por um poema de forma fixa, o que não tem problema nenhum, tendo em vista que os autores pós-modernos não seguem nenhum padrão, tá bom? Aí vamos lá, olha o título, por favor. O pavão vermelho. Opa! Por que vermelho, professor? De acordo com o enunciado, as cores foram utilizadas como se fosse um recurso poético, ou seja, como se fosse uma figura de linguagem. As cores serão utilizadas, portanto, de uma maneira simbólica. Então, por que o pavão ele é um pavão vermelho? Considerando
senso comum, considerando o padrão, no Ocidente a cor vermelha é sempre associada ao amor. Então eu poderia imaginar que esse pavão vermelho ele simboliza o ser amado, é uma possibilidade. Ora, a alegria deste pavão vermelho. Então o eu lírico se relaciona com esta imagem construída a partir da cor, que é a imagem do ser amado, com alegria, tá bom? Alegria. Está morando no meu quintal agora. Qual o motivo da alegria? É o fato do ser amado, ou seja, simbolicamente o pavão vermelho, está vivendo, está do lado, convivendo com o eu lírico. Vem pousar como, isso é uma comparação, um sol em meu joelho, quando é estridente, isso aqui é audível, som, no meu quintal a aurora é perceptível pela visão, é o amanhecer. Então nós temos no segundo verso uma comparação e nós temos no terceiro verso uma sinestesia, tá bom? Clarim de lacre. Quem é o clarim de lacre? É o pavão vermelho. Então aqui nós temos uma metáfora, que é uma comparação implícita. Este pavão vermelho foi a imagem construída através da cor vermelha, o ser amado, sobre cujos pavões, ou seja, outros seres amados estão lá fora, diferentemente do pavão vermelho que está dentro de casa. É uma festa de púrpura, metáfora. O pavão é uma festa vermelha. E o assemelho a uma chama do lábaro do amanhecer. Isso é uma comparação. É o próprio doge a se mirar no espelho, metáfora. E a cor vermelha chega a ser sonora. Isso é sinestésico, é uma sinestesia. Porque a cor, ela não é sonora. A cor, ela é visível. Não é um elemento de som. Neste pavão pomposo de chaveiro. Como disse anteriormente, a última estrofe é uma síntese. Pavões lilazes possuía outrora é no passado. Pavões lilazes, amores anteriores, amores do passado. Depois que amei este pavão vermelho, o amor atual, que dá alegria, os meus outros pavões foram-se embora. Como a linguagem poética é uma linguagem plurissignificativa, é preciso que você utilize ferramentas para analisá-lo de maneira precisa. Então veja, eu levei em consideração que a cor vermelha ela simboliza o amor e considerei sobretudo a última estrofe. Veja que a palavra amor aparece aqui, ó. Amei, o verbo amar, amei. Veja, por favor, como a última estrofe é uma síntese do texto, eu teria mais facilidade para inferir, para deduzir que o pavão vermelho é o grande amor da vida do eu lírico. E por que ele está tão feliz com este pavão? Porque ele se sente realizado, plenamente realizado, está com quem ele gostaria de estar. E os pavões lilazes e demais pavões foram relacionamentos que ele teve anteriormente e não interessa mais. E quem são os pavões que estão lá fora? São possíveis amantes, mas que ele não se interessa, porque ele está completamente envolvido com o pavão vermelho. A grande dica é que agora você não vai direto para as alternativas, você vai formular uma resposta. Então vamos lá. Qual a relação do eu lírico com o pavão vermelho? Uma relação de satisfação e alegria. Sentimento de realização, considerando que o eu lírico finalmente conseguiu ter quem ele queria ao seu lado, o seu grande amor. Acabou, agora vamos responder. A relação do eu lírico revela a intenção de isolar-se em seu espaço. Não tem. A relação com o pavão vermelho não gerou o desejo de isolamento. Gerou, na verdade, um sentimento de autorrealização, de alegria e felicidade. Simboliza a beleza e o esplendor da natureza. Não simboliza a beleza e o esplendor da natureza. Simboliza um sentimento de felicidade, alegria, pelo fato de ter conquistado quem ele gostaria. Experimenta a fusão de percepções sensoriais. Danger, cuidado, danger.
Cuidado, cuidado. Veja, a letra C, ela traz uma definição de sinestesia. E como de fato no texto nós verificamos duas sinestesias, e tem uma em particular que é muito forte, quando o eu lírico diz a cor vermelha chega a ser sonora, você fica tendenciado a marcar a letra C. Não vacile. Eu não quero a figura de linguagem presente no texto. Não. Eu não quero o que é correto sobre o texto. Eu quero a relação do eu lírico com a imagem construída no texto a partir da cor vermelha. Então entenda, o eu lírico, ele experimenta uma fusão de percepções? Não. O eu lírico não tem uma fusão de percepções, ele tem uma percepção só. E qual é a percepção que ele tem? De alegria e de felicidade por conta da realização. Ah, mas no texto tem uma fusão de opostos, tem sinestesia. Sim, mas a questão não quer saber qual é a figura de linguagem presente ou qual a sua definição. A questão quer saber qual é a relação do eu lírico com a imagem construída, que é a imagem do pavão vermelho, que representa o ser amado. E não tem fusão de percepções sensoriais. O que tem é alegria, é felicidade pela realização amorosa. Metaforiza. O eu lírico metaforiza o quê? A conquista e sua plena realização. E como é que ele metaforiza? Com o pavão vermelho, com a cor vermelha. Ele representa metaforicamente a sua conquista e ele se sente plenamente realizado, alegre e feliz. Experimenta uma visão de mundo mística, de jeito nenhum. Espiritualizado, também não. O texto não é um texto filosófico, não é um texto de reflexão sobre a vida, é um texto amoroso. E a relação do eu lírico com a imagem constituída é uma relação metafórica ou simbólica, tendo em vista que ele usa a cor para representar simbolicamente o grande amor da sua vida e a felicidade em ter esta pessoa ao seu lado. A resposta, portanto, letra D. Valeu, galera! Salve, salve, galera! Chegamos ao item 2 do Mingão de Carnaval. Se liga no papo, se liga no papo. Acerca do poema, essa é uma informação importante, o texto que vamos analisar é um poema. Texto composto por versos, que apresenta estrofes, que apresenta um ritmo. Dependendo do período em que ele tem sido construído, ele pode apresentar métrica, ele pode apresentar rima. A definição tradicional de poema: texto literário composto por verso, estrofe e ritmo obrigatoriamente, podendo apresentar métrica e rima. Portanto, trata-se de um texto literário composto por 5 elementos. 3 elementos essenciais e 2 elementos acessórios. Beleza? Assinale a nativa correta. Ok, então vamos lá. Vamos ao texto. Aqui nós temos a referência, né? José Miguel Wisnik, tá? Veja só. Organização. Então, José Miguel Wisnik organizou o quê? Poemas escolhidos de Gregório de Matos. A fonte me ajudou pra caramba. O professor José Miguel Wisnik, ele fez uma seleção de poemas do Gregório de Matos. Aí eu vou aquela velha relação do estudo de qualquer manifestação artística. Se considerarmos, olha, pega a dica, que a arte ela é uma forma humana de expressão, vamos entender que a arte funciona como um espelho. A função do espelho é refletir imagens. A arte ela é um espelho social, tendo em vista que o autor, que o artista, é um indivíduo sociável, está inserido sempre em um contexto. Então, eu tenho sempre uma relação de causa e consequência entre o contexto e o texto. A causa será sempre o contexto, a circunstância de produção. E a consequência será sempre o texto. Então vamos lá. Se nós vamos analisar um texto do Gregório de Matos, nós precisamos considerar o contexto de produção. E qual é o contexto de produção? O barroco. O barroco se desenvolveu quando no Brasil? Século XVII. O barroco literário. Em que lugar do Brasil? No Nordeste, sobretudo na Bahia. O Brasil naquele momento, qual era a sua condição política? Era uma colônia.
Qual era o ciclo econômico? Era o ciclo da cana-de-açúcar. Então, eu vou levar em consideração todos esses elementos. Isso vai ser extremamente importante no momento da resolução do item. Aí eu vou para o texto, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É um soneto. Veja. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, primeira estrofe. 1, 2, 3, 4, segunda estrofe. 2 quartetos. 1, 2, 3, terceira estrofe. Aqui é o primeiro terceto. 1, 2, 3, quarta estrofe. Aqui é o segundo terceto. Então vamos lá. 14 versos estruturados em 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, tá bom? Aí um detalhe bem bacana, vou mostrar uma coisa legal para vocês. O primeiro verso, mancebo sem dinheiro, bom barrete. Eu vou colocar uma barra em cada sílaba poética, presta muita atenção. Mancebo sem dinheiro, bom barrete. A sílaba tônica é o re, tá? A pós-tônica eu não considero. Que barrinhas são essas, professor? São elementos gráficos que me permitem definir quantas sílabas poéticas o verso possui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que você não contou o T de barrete? Porque é pós-tônico e eu não devo considerar o pós-tônico. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, a palavra é proparoxítona, conto até a antepenúltima. A sílaba tônica é a penúltima, paroxítona, conto até a penúltima. A sílaba tônica é a última, é oxítona, conto até a última. Então eu conto até a sílaba tônica da última palavra. A última palavra, barrete, qual é a sílaba tônica? É o re, conto até lá. Beleza, qual é a métrica? Decassílabo, tá? Agora eu vou ver se tem rimas. Barrete, A. Sapato, não tem a mesma terminação. Não rima, então eu boto B. Esfola gato, B. Topete, com barrete, A. Falsete, A. Barato, B. Trato, B. Promete, A. São rimas interpoladas nos quartetos. Feira, C. Famas, D. Elegante, E. Freira, C. Damas, D. Estudante, E. Então veja, nós temos um poema com 5 elementos: verso, estrofe, ritmo, métrica e rima. Eu teria alguma possibilidade de me antecipar em relação à estrutura? Sim, considerando o contexto. Sendo um texto composto pelo Gregório de Matos durante a vigência do Barroco, ele tende a apresentar métrica e rima, porque ele vai apresentar rigor formal. Considerei o contexto e já tive informações privilegiadas. Porém, eu resolvi analisar o texto, destroçar o texto, desmontar e montar de novo para você ter uma visão perfeita sobre a construção, tá bom? Então, beleza. Agora, não esqueça, a última estrofe é uma síntese, é chave de ouro, tá bom? Então, vamos lá. Descreve a vida escolástica. Veja, por favor, pelo título, que é um título longo, prolixo, explicativo, que este poema falará sobre a vida na escola, tá bom? Estamos diante, portanto, de um poema em que o eu lírico vai descrever a vida na escola. Mancebo, essa é uma expressão arcaica que nós substituímos nos dias de hoje por rapaz sem dinheiro. Liso, bom barrete, medíocre o vestido, bom sapato, meias velhas, calção de esfola gato, cabelo penteado, bom topete. Presumir de dança, cantar falsete, jogo de fidalguia nobre, bom barato, tirar falsídia ao moço do seu trato,
furtar a carne a ama, que promete. A putinha aldeã achada em feira, eterno murmurar de alheias famas, soneto infame, sátira elegante, cartinhas de trocado para a feira, comer boi, ser Quixote. Quixote, isso é uma alusão a Dom Quixote de la Mancha. O personagem principal, o Dom Quixote, ele é um paspalhão, um personagem bufão, burlesco, cômico, um personagem criado para ridicularizar os cavaleiros medievais. Então, ser Quixote é ser tolo com as damas, ser feito de palhaço, pouco estudo, isto é ser estudante. Este poema é um poema na linha satírica. Você percebe que ele se caracteriza pela crítica à vida de um estudante medíocre, aquele que não estuda de verdade, que deveria ser um estudante profissional, mas que na verdade é relapso, vive se boicotando, ou usando uma expressão mais recorrente, procrastinando, tem uma vida folgada, vive correndo atrás de prazeres mundanos. Então, observe, por favor, que há uma crítica, essa crítica feita de forma sutil, indireta, irônica e dotada de forte humor. Poemas assim deram ao Gregório de Matos o apelido de Boca do Inferno. Então vamos lá. Letra A. Os versos são decassílabos, sim. Nas duas primeiras estrofes, está errado. Nas duas últimas são livres. Versos livres são sem métrica. Eu posso garantir que está errado, porque se o primeiro verso tem 10 sílabas poéticas, a tendência natural é que todos os outros tenham, considerando se tratar de um texto do período barroco, em que existe uma estabilidade métrica, existe um rigor formal. Letra B, o esquema rímico é a DBA, é utilizado nas duas primeiras estrofes, os terceiros são desprovidos de rima, está errado. Nós temos rima sim, nós temos CDE, CDE. Letra C, a modalidade satírica a que pertence o soneto é acompanhada de métrica irregular. Já está errado, nós sabemos que a métrica é regular, considerando se tratar de um texto barroco. O sujeito lírico adere à expressão de sentimentos conflituosos, manifestos pela figura do estudante. Não existe sentimentos conflituosos. Isso é um distrator muito forte, porque, via de regra, uma composição barroca ela se destaca pela contradição, tendo em vista que o barroco é uma época marcada por um grande conflito existencial, um homem dividido entre a razão e a fé. Porém, este texto barroco, ele tem uma singularidade. Ele é voltado para uma temática que não é típica do estilo, uma temática que é característica, inclusive, do realismo, e que o autor está utilizando por uma questão particular. Aí fica uma dica preciosa. Você precisa saber que existem autores ordinários e extraordinários. Ordinários são autores que seguem as características normais do contexto que está inserido. E os extraordinários são autores que apresentam características que transcendem o período. O Gregório de Matos é um autor barroco por quê? Porque ele tem preocupação com a forma, usa uma linguagem rebuscada, o título é prolixo ou extenso, ele utiliza cultismo e conceptismo, elementos típicos do estilo. Porém, nos poemas satíricos, ele está antecipando a crítica social do realismo. Essa atitude dele o coloca 250 anos à frente do seu tempo. Ele é considerado um autor vanguardista. Então, assim, é muito interessante ter essa noção. Embora o texto seja barroco, pela sua estrutura, o tema abordado não é barroco. O tema abordado é satírico, crítico, é realista. Então, a letra D foi colocada para confundir você que tem um bom conhecimento. A barroco é conflito, só que o Eulírico não é conflituoso. Ele tem um posicionamento único e coerente, que vai do começo ao fim. O que ele faz do primeiro verso até o último é ridicularizar a figura do estudante, que é apresentado como uma figura caricatural, como um arquétipo do mau estudante. O destaque atribuído às mulheres representa o papel significativo das questões amorosas no cotidiano retratado do estudante. Qual é a grande preocupação desse estudante? Os livros? Ele se preocupa com os livros ou ele se preocupa com prostitutas, com mulheres de uma forma geral, é colocado como um trouxa? A preocupação dele é amorosa, a preocupação dele não é com os estudos. Então as figuras femininas elas vão aparecendo ao longo da trama. Seja ele numa sociedade patriarcal e machista, em que o homem ele é iniciado sexualmente através da prostituição,
e ao mesmo tempo é feito de tolo e de panaca no convívio com as mulheres da sua mesma classe social. Então o que nós temos no texto é que essa figura caricatural do mau estudante, ele está preocupado com o sexo, com mulheres. A resposta, portanto, é a letra E. Valeu, galera! Salve, salve, galera! Chegamos à terceira questão de um total de 5 do Domingão de Carnaval. Sabe o que eu tô pensando, galera? Pensando o seguinte, marchinha de carnaval, que sensacional, né? Sabe qual é a marchinha que eu espero ouvir com vocês no começo de 2025? Ela diz assim: alô, alô papai, alô mamãe, põe a vitrola pra tocar, pode soltar foguete que eu passei no vestibular. Olha, cara, eu vou falar uma parada. Todo mundo quer festejar e eu torço por todo mundo, mas vocês sabem perfeitamente que, embora a colheita seja comum, o capinar é sozinho. Todo o esforço que você está fazendo, todas as privações que você tem passado, agora mesmo aqui no carnaval, estudando forte, isso vai ser recompensado. Pega a dica, tá? Colheita é comum, mas o capinar é sozinho, como disse João Guimarães Rosa. Você vai lembrar disso, que nós vamos comemorar no ano que vem a sua aprovação. Vem comigo. Nesse poema, ok, tudo bem, de Estela do Patrocínio, opa, então tem um poema de uma autora pós-moderna contemporânea, não sei quem ela é, então está produzindo agora, a singularidade da expressão lírica. Então, o lirismo aqui, ele é diferente. Qual é a singularidade? O que tem no lirismo, ou seja, no sentimentalismo presente no texto, que o torna único? É isso que a questão deseja saber. Fonte, olha só, Estela do Patrocínio, Reino dos Bichos e dos Animais é meu nome. Vamos lá. Né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 versos. Já não é soneto, né? Ok? Inclusive é muito comum na pós-modernidade a utilização de poemas curtos, a utilização de poemas que não têm um formato fixo. Olhando aqui também dá para perceber que não tem métrica, né? Porque, olha só, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Agora veja o tamanho do verso 5. Ele é muito maior do que os outros, o que nos faz perceber que não há regularidade métrica. Tá? Então não há preocupação formal. Agora nós precisamos saber o que tem de singular. Galera, singular é particular, tá bom? O eu lírico aqui, ó. Eu sobrevivi do nada. Do nada. Do nada eu não existia. Peraí. Eu sobrevivi do nada. Tudo bem. De repente, eu não existia. Não tinha uma existência. Não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Peraí. Aqui nós temos uma hipérbole, que é o exagero intencional. Tá? E tem uma situação irracional e ilógica, porque você não começa a existência com 1.500 anos, você começa a existência com 0 anos. Aí você vai, né? 1 dia, 2 dias, até logo de uma vez, já velha. Certo, então nasci já velha, tudo bem. Eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança. Criança. Aqui nós temos uma noção temporal, que é a infância, né? É o início da existência. Essa é a primeira fase, né? Velha. Outra referência temporal. Mas o que verificamos é que existe
uma desconstrução da racionalidade da lógica. A fala presente no texto é ilógica, e esse ilogismo se deve a uma quebra com referenciais temporais. Quando nós nascemos, somos crianças, mas ela nasceu velha, né? Depois é que eu virei criança. Isso é impossível. Isso lembra, inclusive, um título do cinema muito conhecido, né? Que é o admirável caso de Benjamin Button, em que o personagem nasce idoso e ele vai rejuvenescendo, né? E agora continuei velha. Me transformei novamente numa velha, voltei ao que era, uma velha. Considerando que o texto literário não é real, é ficcional, que essa ficcionalidade pode ser verossímil e inverossímil, estamos diante de um texto de ficção inverossímil, em que a voz poética singularmente, quebra completamente com a racionalidade, com a lógica, através de referenciais temporais. Qual foi a intenção dela com isso? Naturalmente, o propósito foi fazer uma reflexão profunda sobre a sua própria vida. E o que é que ela afirma? Ela afirma que ela já nasceu velha. O que isso quer dizer? Que ela, diferentemente das outras pessoas, ela já nasceu com uma alma, com um espírito envelhecido. E depois é que ela foi se tornando uma pessoa com um espírito leve, mais jovem. Porém, em um determinado momento, ela voltou à sua condição de velha. Então é como se a voz poética, ignorando completamente a racionalidade temporal das fases da vida, infância e velhice nos extremos, ela dissesse o seguinte: eu, diferentemente de todo mundo, me sinto, quando me entendo por gente, velha. Depois é que eu vou me tornando mais jovem. E hoje, me descubro mais uma vez velha. Então, nós temos um texto filosófico existencialista, marcado por uma fala ilógica, e essa fala ilógica ela é orientada pela quebra dos referenciais ou das hierarquias temporais. Ela inverte, né, o que seria a ordem natural de infância e velhice. Beleza. Então manifesta-se na representação da infância, redimensionado no resgate da memória. Não é na representação da infância, é na representação de toda a sua existência, desde o seu nascimento até o momento atual. E colocando de uma maneira irracional uma espécie de inversão entre a infância e a velhice. Então o foco não é a representação da infância, o foco é a representação de toda a sua existência, que incrivelmente é constituída de uma maneira absurda, em que ela se sente, na época que deveria se sentir criança, envelhecida. E na época que deveria se sentir envelhecida, criança. E depois ela volta a se sentir envelhecida. Associação de imagens desconexas. Está errado. Essas imagens têm conexão, sim. Conexão com o quê, professor? Com a vida dela. Essas imagens, elas são imagens que se opõem, mas desconexas não. Existe uma coesão? Claro que sim. Veja. Eu não nasci criança, eu nasci já velha. Depois é que eu virei criança. E depois, são elementos de coesão. Então há uma conexão, tá bom? Isso aqui está errado. A fala dela é delirante? Claro, mas o erro está em desconexa. Expressão autobiográfica. É possível. Fundada no relato de experiências de alteridade. Experiências de alteridade são experiências de empatia. E ocorrem quando você se coloca no lugar do outro. Veja que ao longo do texto, a voz poética, ela nunca se coloca no lugar do outro. Ela sempre está falando da sua própria condição. Então, não cabe aqui entender que há
uma percepção de vida baseada na alteridade ou empatia. Eu vou colocar aqui, ó, alteridade seria o sinônimo culto para uma expressão popular, que é empatia, que não deve ser confundida com simpatia. Uma pessoa simpática é uma pessoa favorável a alguma coisa ou alguém. Uma pessoa que tem empatia é uma pessoa que se preocupa com o outro, solidária, que se coloca no lugar do outro. Então a alteridade é uma forma não popular, clássica, erudita, culta, que está no dicionário, e significa se colocar no lugar do outro, tá? O texto é um texto lírico. Se ele é autobiográfico, a voz poética vai falar de si. Em nenhum momento ela falou de si em relação aos outros. Ela falou só de si. Ela não considerou experiências alheias, não se colocou no lugar de ninguém. Está errado. Incorporação de elementos fantásticos. Sim, claro, é fantasioso, é inverossímil. Explicitada por versos incoerentes. Os versos não são incoerentes. Como não, professor? Há uma coerência, porque os versos estão sempre falando da condição, do estado emocional e existencial da voz poética. Então, a coerência, ela está falando da mesma coisa, do mesmo assunto, que é a sua vida e a percepção que ela tem de si. Transgressão da razão total. Por quê? Porque ninguém nasce velho, cara, que depois fica jovem. Ecoada na desconstrução de referências temporais. Exatamente. Alicerçado nos elementos de tempo. A resposta, portanto, letra E. Uma questão do Enem de 2018, uma questão sensacional. Eu digo a você, sem utilizar o conhecimento técnico, isso aqui se torna uma loucura. O texto não é fácil de entender e as alternativas, elas são distratores muito fortes, com exceção da resposta. Você tem que sair catando os erros de cada uma das alternativas para conseguir encontrar a resposta. Isso é uma questão de nível 3, ou seja, nível difícil, elevadíssimo, e está naquele rol dos 10% das questões do Enem que tiram o sossego do candidato na prova. Então é muito importante você se preparar para a situação dessa natureza. E nós estamos preparados. Valeu, galera! Salve, salve, galera! É isso aí, olha só. Chegamos à questão de número 4. Assinar a alternativa correta. Vixe, enunciado vazio. Tem que recorrer à fonte. Oswaldo de Andrade. Opa! Primeira fase moderna, o contexto de produção. Geração de 22. A preocupação é a nacionalidade. A ideia era a construção de identidade nacional. E para tal, os autores queriam romper com a tradição. Então, o ideal é de ruptura. O ideal é de quebra. Tá? Até lembrar aqui a vocês que a ideia de modernidade é uma ideia de inovação, tá bom? Então, falou em modernidade, você lembra logo. O moderno é um cara que busca inovação, busca inovar. Então, o natural é que o texto composto por um autor moderno, um autor da primeira fase moderna, seja um texto marcado pela simplicidade formal, pela simplicidade e espontaneidade linguística, que tematiza o cotidiano banal, tá? Então é isso aí. Na concepção dos autores da primeira fase moderna, menos é mais. Então, por exemplo, um poema tradicionalmente tem 5 elementos. Na modernidade só tem 3. Verso, estrofe e ritmo. Acabou o métrico, acabou o rimo, tá? Então vamos lá. 3 de maio é o título do texto. Por que 3 de maio? É uma data comemorativa? Não. Mas deveria, tradicionalmente, os textos clássicos, os textos parnasianos, por exemplo, eles abordam pouquíssimos temas e um deles são os fatos históricos. Se fosse, por exemplo, 13 de maio, aí sim, né? Porque o 13 de maio é o dia da assinatura da Lei Áurea, né? Então, assim, porra, histórico e tal. Mas como a proposta de modernidade é de quebra, o título 3 de maio, que é uma referência a um dia comum, ordinário, habitual, já é uma forma de subversão, já é uma forma de inovação, porque quebra com o padrão tradicional de celebração de datas comemorativas. Agora, vamos lá. 1, 2, 3 versos. O nome desse tipo de poema é haikai. É
É uma forma poemática japonesa. Qual é a sua estrutura? Exatos 3 versos. É uma forma sintética. Tá bom? É uma forma sintética. Porque para os modernos, menos é mais. Olhando aqui, dá para perceber que não tem preocupação com a métrica. O verso 1 parece ser bem maior do que o 2 e o 3. Não tem rimas, então versos livres, versos brancos. É um haikai moderno, né? Então é um texto em que se pode perceber, do ponto de vista estrutural, uma ruptura ou quebra com o padrão tradicional. Não é um soneto, não tem 14 versos, não tem métrica, não tem rima. E do ponto de vista da abordagem temática, está falando sobre o cotidiano banal. Né? Aprendi com meu filho de 10 anos. Pô, aqui já é muito bom. Porque o normal, tradicional, habitual, é o filho aprender com o pai, não o pai aprender com o filho. Aprendi com meu filho de 10 anos. Já é revolucionário, já é inovador. Porque quem está aprendendo é o pai, não o filho. Que a poesia, metalinguagem, né? É um metapoema, porque é um poema falando sobre o fazer poético. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é descoberta das coisas que eu nunca vi. Ah, então a poesia, que é a linguagem carregada de significado, ela é uma descoberta. Ah, então o dia 3 de maio seria o quê? Um dia importante para quem? Para o Eulírio, que descobriu o quê? Que descobriu com o seu filho que a poesia é a descoberta de algo que ele não conhece, ou seja, a poesia é um campo ou caminho completamente inovador e diferente, inusitado. Pois bem, letra A, o poema é uma radical defesa da oralidade literária, pois o verso das coisas que eu nunca vi é entendido pelo leitor como das coisas que eu nunca li. Veja só, o poema é uma defesa radical da oralidade literária porque ele reproduz a forma de falar. Não é porque algo que está escrito é lido e entendido de uma forma diferente. A justificativa da alternativa é invalida. A referência à infância no primeiro verso aprendi com meu filho, de 10 anos, ok? E o próprio título do poema, 3 de maio, afasta qualquer possibilidade de metalinguagem. Tá errado. Tá errado. É metalinguístico. A crítica elitista contra modos de pensamento inovadores assume em 3 de maio uma acentuada expressão. Como assim? É exatamente o oposto. A crítica elitista, não tem crítica elitista. Aqui o que tem é uma crítica ao padrão elitista. A defesa de algo inovador e simplificador. A ausência de complexidade formal do poema, sim, ok, é liberdade, né, é simplicidade, impede de ser considerado o exemplativo da primeira fase. Não, é exatamente essa simplificação que o coloca na primeira fase. A poesia nos propõe uma visão renovada de experiência de mundo, sim, considerando que não foi o filho que aprendeu com o pai, foi o pai que aprendeu com o filho, revelando facetas daquilo que não estava evidente no primeiro olhar. O pai demorou muito tempo, até que no dia 3 de maio ele aprendeu com o filho dele que a essência da poesia estava no inusitado, no inesperado, e não no padrão, no habitual, no regular e no normal. Então, o poema 3 de maio pode ser entendido como um poema metalinguístico que apresenta a epifania de um pai que passou um longo tempo tendo uma ideia equivocada e que aprendeu com quem ele menos esperava, que era com o filho. O texto acaba sendo, portanto, um texto perfeitamente moderno, letra E. Salve, salve, galera! Finalizando o Domingão, olha só, que tem muito bom. No processo de reconstrução do tempo vivido, ora, se é um processo de reconstrução do tempo vivido, vou botar aqui número 1, esse texto é um texto memorialista. Por quê? Porque ele foi construído com a intenção de recuperar o passado. O eu lírico, 2. O texto é um texto lírico, sentimental e subjetivo. Projeta um conjunto de imagens. 3. Ao revisitar o passado, o eu lírico, que é a voz que fala no texto, acaba projetando um conjunto de imagens. Então, como é que nós vamos chamar um conjunto de imagens? Olha só, galera, um conjunto de imagens pode ser um álbum,
pode ser um mosaico, não é? Beleza, então a evocação ao passado, através da voz poética, constitui um mosaico, cujo lirismo, eita meu amigo, lirismo é igual a sentimentalismo, cujo sentimentalismo se fundamenta no... Esse negócio de fundamenta, isso aí é porrada, é pau Pereira, mano. Fundamenta. Fundamento é a causa, entendeu? É o que sustenta. Então eu quero saber, vamos lá. Na reconstituição do passado, o eu lírico acabou projetando, ao lembrar do passado, o eu lírico apresentou um painel, um mosaico de imagens, cujo sentimentalismo está relacionado a quê? Vamos pensar em possibilidades. Eu poderia dizer que a causa, que a origem, que o fundamento, que o pilar desse mosaico que ele construiu ao revisitar o passado seria uma frustração amorosa. Sim. Seria um conflito familiar. Sim. Seria uma saudade da infância. Então, o que é que a questão está desejando? Que ao ler o texto eu consiga perceber o que motivou o eu lírico a revisitar o passado. Ao construir esse mosaico, ao construir essa imagem, o eu lírico acabou projetando um sentimento, né? E esse sentimento está fundamentado em quê? Eu quero saber. O cara olhou para trás e ao revisitar a sua origem, seu passado, ele acabou formatando uma imagem na cabeça. E essa imagem, ela representa um sentimento profundo que ele tem. Qual é a origem desse sentimento? É isso que nós estamos saber. Vamos aqui para a fonte, ó. H. Dobal. Quem é, professor? Indemburgo Dobal Teixeira. H. Dobal. Quem é esse autor, professor? É um poeta. Poeta de que escola? Modernismo. De que fase, professor? Terceira fase. Professor, não conhecia esse poeta, não. Tudo bem. Professor, de onde é esse poeta? Rapaz, é de Teresina. Chique, hein, professor? Teresina, no estado do Piauí. Isso mesmo. Uma das vozes poéticas mais importantes da modernidade. Poeta de grande expressividade nacional. Indemburgo Dobal Teixeira, conhecido como H. Dobal. A Província Deserta, o título da obra. A província deserta seria um ambiente interiorano, sem ninguém, né? Pois bem, o mundo revivido, top das galáxias. Ora, se o próprio enunciado diz que o texto é memorialista, o mundo revivido, o mundo de quem? Do eu lírico. Ele está revivendo. Sobre esta casa, ok, as árvores que o tempo esqueceu de levar, sobre o curral de pedra e paz, e outras vacas tristes chorando a lua e a noite sem bezerros, sobre a parede larga deste açude, outras cobras verdes se arrastam, e pondo o sol nos seus olhos parados, iam colhendo sua safra de sapos. Esse ambiente é rural, naturalmente, né? Então nós temos aqui uma ambiência rural sendo revisitada. Considerei o quê? A casa, as árvores, o curral, as vacas, os bezerros, as cobras, os sapos, tudo isso faz parte de uma ambiência rural, né? Sob, que significa abaixo de, as constelações do sul, que a noite armava e desarmava as Três Marias, o cruzeiro distante e os sete estrelas. Então aqui ele está fazendo referências astronômicas, referência ao céu, né? Sobre
este mundo revivido inutilmente. Em vão é inútil, tá? Por que inútil? Porque não volta, né? A lembrança de primos, de cavalos, de silêncio perdido para sempre. Então, o que foi que motivou? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É um soneto, 2 quartetos e 2 terceiros. É um soneto clássico, a última estrofe é uma síntese. Então aqui está a resposta. Qual é o fundamento? A saudade. Ao construir esse mosaico, formado por casa velha, árvores, curral, vacas, bezerros, cobras, sapos, açude, o céu estrelado, os primos, os cavalos, o silêncio, tudo isso aqui foi motivado por quê? Revela o quê? Saudade. Por que esse mundo está sendo revivido em vão? Porque não tem como voltar. Passou, ficou para trás. Então, qual é a mola motriz? O que impulsiona a saudade? O nome disso é saudosismo. Olha, sensacional. Para aplaudir aquele poema, estupendo. Se fundamenta no inventário das memórias evocadas afetivamente. Claro, com afeto. Ele tem saudade porque ele ama tudo isso que ficou para trás. Reflexo da saudade do desejo de voltar à infância. Esse não é o fundamento, não é porque ele quer voltar à infância, não, ele não tem saudade da infância, ele tem saudade dessas referências do passado, não necessariamente da infância. Sentimento de inadequação com o presente vivido, não, ele não se sente deslocado, não é por isso que ele lembra porque ele deixou para trás coisas que o marcaram emocionalmente. Não é pelo fato de estar sofrendo agora que ele evoca isso. Ele evoca isso porque é um sentimento que está dentro dele. Ressentimento com as perdas materiais e humanas. Não tem ressentimento, não. Ele é conformado. Ele diz na última estrofe que é inútil esse tipo de evocação. Ele não pode viver lá no passado, porque isso já acabou, não tem como voltar. Então isso demonstra muita racionalidade e ao mesmo tempo resignação. Ele se conforma. Ama o passado, ama aquela situação, mas ele não quer ficar lá. Ele lembra de tudo isso, ele relembra tudo isso porque o marcou afetivamente, mas não significa dizer que ele quer ficar por lá. Lapso no fluxo temporal dos eventos trazidos à cena. Não é isso. O fundamento não é um lapso temporal de coisas que ele trouxe. Não foi um lapso apenas, não. Isso é algo permanente dentro dele. Isso é latente. E em alguns momentos ele lembra, ele relembra. Por quê? Porque o marca emocionalmente. A resposta, portanto, letra A. Valeu, galera!